Quem já passou por uma demissão sabe como é difícil. Mas além de toda a frustração, uma demissão pode ser também o que acaba empurrando para frente. Foi o que aconteceu com Ray Dalio, o gestor e fundador da Bridgewater Associates, uma das maiores e mais lucrativas gestoras de hedge funds do mundo, com cerca de 150 bilhões de dólares sob gestão e mais de 1.500 funcionários. Dalio nasceu em Nova York e começou a investir com 12 anos. Ele fundou a Bridgewater em 1975, 2 anos após concluir o seu MBA na Harvard Business School e pouco depois de ter sofrido uma demissão. Mas a Bridgewater não é famosa só pelos seus fundos de investimentos, mas por sua cultura empresarial, baseada em transparência radical e o que poderia ser traduzido por meritocracia de ideias. Mas sua carreira não foi só de acertos. No começo dos anos 80, Dalio fez uma aposta errada no mercado e acabou perdendo muito dinheiro, seu e de seus investidores. O episódio foi um divisor de águas para o investidor e marcou seu novo momento de vida, com a reconstrução da Bridgewater e a criação dos seus princípios, que mais tarde foram imortalizados em vários livros sobre gestão, liderança e filosofia de investimentos, entre eles, alguns best-sellers. Por todas essas razões, é a história do Ray Dalio que vamos contar no episódio de hoje. O meu nome é Mari Amaro e eu sou roteirista e apresentadora, e este aqui é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil e do mundo. Mas este aqui não é um episódio tradicional. Você está ouvindo ao Do Zero ao Topo Personalidades, a nossa edição que conta as histórias dos grandes inovadores. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. E se estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Raymond Thomas Dalio nasceu no Queens, em Nova York, filho do saxofonista de jazz Marino Dall'Oglio, que também tocava clarinete em clubes de Manhattan, e de Anne, uma dona de casa. Ele não era particularmente brilhante na escola, mas aos 12 anos começou a trabalhar como acompanhante que ajuda os jogadores de golfe em um clube de Long Island. Fazendo isso, Dalio acabava ouvindo o que os jogadores comentavam sobre o mercado de ações e decidiu entrar nessa. Ele investiu $300 que ganhou do salário na agora extinta Northeast Airlines. Pouco tempo depois do investimento, essa empresa foi comprada por outra companhia, o que triplicou o dinheiro de Dalio. Pronto, ele estava no mercado. Os pais, imigrantes italianos, apoiaram o novo interesse do filho no mercado financeiro e sua graduação em finanças na Long Island University. Depois de formado em 71, o jovem Dalio conseguiu um trabalho de verão na New York Stock Exchange, quando conheceu e se fascinou com o mercado futuro e as commodities. Mais uma vez, o seu interesse se mostrou acertado. No começo dos anos 70, com problemas na economia americana e na desvalorização do dólar, investidores passaram a entrar no mercado de commodities. Com experiência no assunto, Dalio viu aparecerem algumas boas ofertas de emprego. Em pouco tempo, aceitou um trabalho como diretor de commodities na empresa que hoje se chama Dominick e Dickerman, e foi aprovado para fazer um MBA na Harvard Business School. No ano seguinte, foi para Shearson Hayden Stone, atuar como broker e trader de futuros e trabalhar com o lendário Sanford Sandy Weill, um banqueiro e filantropista que viria a ser presidente do Citigroup. Lá, Dalio trabalhou no departamento de futuros e commodities, aconselhando criadores de gado e produtores de grãos sobre gestão de risco. Deste posto, Dalio foi demitido após alguns episódios polêmicos. Em uma comemoração de fim de ano, o gestor teria saído para beber com seu chefe e, após uma discussão, acabou acertando com um soco. Na mesma época, na convenção anual da California Food and Grain Growners Association, algo como Associação de Produtores de Alimentos e Grãos da Califórnia, em tradução livre, ele teria pagado uma dançarina exótica para fazer uma performance para a multidão.
Dalio nunca confirmou os episódios e conseguiu sair da empresa com uma reputação de trader boa o suficiente para convencer alguns de seus clientes a contratá-lo como consultor. Ele tinha 26 anos e nascia, assim, em 1975, de seu apartamento de 2 quartos e com seu parceiro de time de rugby, a Bridgewater, uma boutique de investimentos. De lá, Dalio aconselhava seus clientes sobre como gerenciar riscos. Como gostava de escrever, criou o hábito de fazer uma newsletter, a Daily Observations. Os artigos eram usados para explicar sua visão sobre a economia de maneira prática, o que acabaria atraindo muitos outros clientes para Bridgewater, como o McDonald's. A chegada do novo cliente ao seu portfólio, que já contava com produtores de frango, fez com que Dalio tivesse um curioso papel na criação dos McNuggets. Enquanto a rede de restaurantes queria adicionar mais produtos de frango em seu menu, ela temia que o preço subisse muito pela alta volatilidade naquela época. A rede buscava uma proteção para o preço do commodity, mas não havia forma de se proteger daquilo porque não havia um mercado adequado de frango, segundo contou o próprio Dalio em um episódio do podcast Freakonomics. Para solucionar o problema, Dalio foi ao produtor de frango e argumentou que um frango adulto era como um pintinho somado a soja e milho. Logo, o preço dos grãos, e não do frango, deveria preocupar os produtores. Assim, ele poderia travar o preço de sua produção no mercado futuro de milho e soja. Foi isso que permitiu que o McDonald's fixasse um preço pelo frango. A ideia deu certo e em 83 a rede de fast food lançava os seus icônicos McNuggets. Aos poucos, o foco da Bridgewater mudou e a empresa abriu em 1987 o seu primeiro mandato sob gestão, de 5 milhões de dólares, com foco em moedas e renda fixa. Enquanto sua base de clientes crescia, Dalio começou a elaborar a teoria de investimentos que o tornaria um bilionário. Ele observou que a economia global era uma máquina, com ciclos que se repetiam durante transições econômicas e políticas. Se o investidor conseguisse identificar esses padrões e os eventos menores que pareciam acioná-los, como uma taxa de endividamento crescente, por exemplo, seria possível construir um sistema que pudesse prever os movimentos de alta e baixa. A estratégia funcionou bem para Bridgewater, com retornos negativos em apenas 3 anos desde a sua fundação. Entre as principais estratégias da empresa e suas inovações estão algumas abordagens que revolucionaram o mercado de investimentos, como a separação entre o beta, com retorno de mercado e gestão passiva, e o alfa, com o propósito de alcançar retornos mais vantajosos, não relacionados com o mercado geral, mas sim com uma gestão ativa. O princípio de separar alfa e beta foi apresentado por Dalio em 1990, mas ganhou maior notoriedade no começo dos anos 2000. Sua estratégia Pure Alpha, ou Alpha Puro, é a mais antiga da casa, com o fundo lançado em 1989 e operando em vários mercados, combinando uma visão macro com fatores quantitativos. Mas ele nem sempre acertou. Em 82, Dalio previu que a economia global estava caminhando para uma depressão causada por uma grande crise bancária, depois de um calote do México. O gestor chegou a dar entrevista sobre o assunto e foi chamado para falar ao Congresso americano. Também investiu todo o dinheiro da Bridgewater pensando nisso. Mas ele estava errado. O mercado entrou em uma onda otimista que durou 18 anos. Ele contou em seu livro Princípios que estar tão errado e tão publicamente errado foi uma experiência que trouxe humildade e custou basicamente tudo que Dalio havia construído até então. Tudo mesmo. Com a fuga de investidores e sem dinheiro, ele precisou demitir os 8 funcionários da época e pegou $4 mil emprestado com o pai até que conseguisse vender um dos carros para pagar as contas. Hoje, Dalio reconhece que a sua arrogância e confiança na ocasião foram as responsáveis pelo tombo, mas disse também que o incidente foi o seu ponto de virada. Foi a partir daquele momento que ele conseguiu se desenvolver ao ponto de se tornar bem-sucedido. Dessa forma, esse grande fracasso foi a chave para desenvolver em Dalio a nova perspectiva que ele passou a chamar de
em uma tradução livre aqui para o português, uma mente radicalmente aberta, o que foi essencial para transformar a Bridgewater no que ele classifica como uma meritocracia de ideias, formada por pessoas inteligentes que desafiem uns aos outros. Foi essa forma diferente de pensar que levou a Bridgewater a desenvolver a sua estratégia de Pure Alpha, ou Alpha puro. Mas outro evento ajudaria a formar a cultura da companhia como é conhecida hoje, baseada na transparência radical. Quando já tinha reconstruído a empresa em 93, os seus colegas, o co-CEO Bob Prince, a COO Gisele Wagner e o estrategista sênior e diretor de pesquisa Dan Bernstein, chamaram o Dalio para um jantar. A ideia era dar um feedback sobre o estilo de gestão de Dalio e o impacto que seu comportamento causava no ambiente de trabalho. Durante o jantar, o trio disse que o Dalio fazia muito bem algumas coisas. Ele era muito inovador, entendia do mercado e gerenciamento de investimentos, era energético e intenso, tinha boas intenções sobre o trabalho em equipe e criava o senso de olhar de dono, dando flexibilidade nas condições de trabalho, além de pagar um bom salário. Mas os três também falaram dos problemas, do que o gestor não fazia bem. Em algumas ocasiões, por exemplo, Dalio fazia com que os funcionários se sentissem incompetentes, desnecessários, humilhados, diminuídos e oprimidos. As chances disso acontecer aumentavam quando Dalio estava estressado, e descreviam ainda que o impacto disso nas pessoas era a desmotivação e a redução de produtividade e qualidade de ambiente de trabalho. Os três ainda detalharam que o futuro da companhia dependia da habilidade de Dalio de gerenciar não só o dinheiro, mas também as pessoas. A reação de Dalio foi de surpresa. Ele não imaginava que a sua forma de agir impactava as pessoas ao redor daquela forma. E o fato de ninguém ter falado para ele até aquele momento o deixou super constrangido. Mas foi depois desse balde de água fria que o gestor entendeu que estava em uma encruzilhada. Ou mudava o seu jeito de trabalhar e a cultura da companhia, ou teria problemas muito piores em um futuro muito próximo. Esse episódio foi o estopim para Dalio começar a redação dos princípios da organização, as receitas sobre como alguém deveria lidar com situações e as suas consequências. Esse manual começou pequeno e foi crescendo ao longo do tempo, chegando a ter algumas centenas de princípios. E o livro Princípios, publicado em 2011, trouxe 277 deles, que abrangiam desde ficar de olho em pessoas que acreditam que não saber algo é vergonhoso, até a recomendação de gravar tudo, literalmente. Todas as reuniões da Bridgewater são gravadas e os vídeos ficam à disposição dos funcionários. Esse é um dos principais elementos do que Dalio chama de transparência radical. A publicação do livro aumentou o interesse pela cultura da Bridgewater e gerou até alguns problemas, como a saída de diversos profissionais e uma maior dificuldade na contratação de novos funcionários. Fato é que no ano em que o livro foi publicado, os 3 fundos de sua gestora conseguiram quase 3 bilhões de dólares de lucro e a Bridgewater alcançou o posto de maior hedge fund do mundo. Estima-se que até meados de 2020, a gestora tenha gerado um retorno de quase 60 bilhões de dólares para seus investidores. Mas é fato também que a cultura da empresa estar tão ligada ao seu fundador já criou problemas. Em 2014 e 2016, por exemplo, a Universidade da Califórnia tirou 550 milhões de dólares investidos na Bridgewater por uma preocupação com o futuro da companhia. Por isso, em 2018, a gestora passou por uma mudança na estrutura e passou a ser uma parceria para aumentar a participação dos funcionários na companhia. Um ano antes, Dalio já tinha deixado o posto de co-CEO. Em outubro de 22, ele anunciou pelas redes sociais que após uma jornada de 47 anos, estava terminando o momento de transição de liderança na companhia, passando o bastão para a próxima geração. Na vida pessoal, Dalio é casado com Bárbara desde 1977. Juntos tiveram 4 filhos. Com seu tino para a inovação, Dalio acabou ganhando o apelido de Steve Jobs dos investimentos. Além disso, o nova-iorquino divide algumas outras particularidades com o criador da Apple.
como o fato de ser filho de imigrantes, se tornar referência em seu setor e o hábito de usar a mesma roupa todos os dias. O uniforme de Dalio era composto por algumas variações de calça de sarja bege e mocassins e uma camisa azul. Praticante de meditação transcendental desde a época da faculdade, Dalio tem aos poucos vendido fatias da empresa para seus funcionários, como parte de seu plano de sucessão e continuidade da empresa. Em 2018, ele já tinha menos de 50% da empresa. Boa parte do seu dinheiro também foi destinado para a caridade. Em 2002, ele criou a Dalio Family Foundation, com um capital inicial de 11 milhões de dólares. Desde então, já doou mais de 1 bilhão para a fundação, que contribui com o National Philanthropic Trust, que busca a erradicação da poliomielite. Em abril de 2011, Dalio e sua esposa se juntaram à iniciativa de Bill e Melinda Gates, também seguida por Warren Buffett e outros bilionários, ao anunciar que doaria boa parte de sua fortuna para a caridade. Essa história fica por aqui, mas existem muitas outras histórias lá no nosso canal e no nosso feed. Vai lá dar uma olhadinha nas histórias de pessoas como Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs e muitos outros. Como sempre, se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito. Meu nome é Maria Amaro, eu sou roteirista e apresentadora desse podcast. A captação de áudio e a edição é da equipe do Infomoney. Até a próxima história!